Olá, que bom encontrar com você de novo. Temos uma nova matéria para trabalharmos neste bloco e agora vamos trabalhar com liderança cristã. Queremos desenvolver com você alguns princípios, algumas ações, alguns valores acerca da liderança cristã, entendendo um pouco do fundamento bíblico, da diferença entre aquilo que no mundo secular entendemos como liderança e o que nós pensamos e entendemos como sendo a proposta bíblica de liderança. Vamos trabalhar também pensando na questão eclesiástica, como este exercício se dá na igreja, no contexto de corpo, dentro dos modelos de governo, teocrático, democrático. Vamos trabalhar então com alguns valores que vão nortear a nossa liderança. Ok? Então, você vai entender um pouco das características, entender um pouco dos valores e ter também alguma noção de como treinarmos outros para serem líderes. Quero sugerir para você algumas referências bibliográficas para você usar, quem sabe pesquisar na sua leitura. Esse primeiro livro que quero te mostrar, O Líder Eficaz, um livro muito joia, propostas bíblicas para a liderança cristã. Isso faz parte do da referência bibliográfica da sua apostila, você pode olhar no final dela. Um livro muito joia que você deveria ler é esse livro de Estilo de Liderança, de Youssef, um livro de alta qualidade. Um outro livro que quero indicar, de John Haggai, Seja um Líder de Verdade, muito importante para você usar na sua experiência, na sua leitura cristã. Fora esses que você está vendo no nosso slide, eu quero ainda sugerir para você mais dois livros. Um primeiro de Howard Hendricks, Aprenda a Mentorear. Esse livro fala da relação entre Elias e Eliseu e de que maneira este processo em que um líder maior vai transmitindo o seu conhecimento, as suas informações para o seu pupilo, e a ponto de Eliseu assumir o ministério de Elias e até dobrar as suas ações. Um livro muito joia, da editora Betânia, você pode achá-lo, busca na internet, vale a pena você ler, vale a pena você conhecer. Quero sugerir um segundo livro, Mentores Doadores, como investir em vida, ou a sua vida em outras pessoas. A ideia de mentorear é uma ideia que no mundo moderno tem entrado muito forte dentro desse princípio de liderança. Mentorear aquele que ensina, que aconselha, aquele que dá direção, aquele que é o guia. E nós vamos conversar um pouco na matéria de liderança e vamos perceber que liderar é dar essa direção. Liderar tem a ver com dar esse sentido, dar esse norte para as coisas. Ok? Então vamos lá. Vamos caminhar um pouco então no nosso conteúdo. O que é liderança então? Liderança, dentro da nossa definição, é o processo de conduzir um grupo de pessoas, transformando numa equipe que gere resultados. Então, liderança tem a ver com processo, tem a ver com influenciar pessoas, tem a ver com dar o norte para essas pessoas. Então, quando nós olhamos para a liderança cristã, a gente vai entender assim que, basicamente, no mundo, existem aquelas pessoas que se movem por conta própria, elas têm uma vida independente, elas andam. Existem as pessoas que não se movem, que são paradas, e então culpam os outros porque as coisas deram ou não deram certo. E existem as pessoas que movem os outros, que motivam. Isso tem a ver com liderança. Liderança tem a ver com essa capacidade de fazer com que o outro saia do lugar em busca ou em direção
de um projeto maior. Isso é liderança. Na igreja também não é muito diferente disso. Você vai encontrar pessoas na igreja, aquele grupo que não se move e ele simplesmente carimba o seu lugar fielmente todo domingo e não faz mais nada do que aquilo. Eu não sei, eu não posso, eu não sou capaz. E existe algumas que começam a andar e elas percebem coisas, mas talvez elas tenham medo de interagir, medo de propor as suas ideias. E existe a liderança, no caso, você, que é aquele que vai desafiar pessoas a andar, a buscar estas informações e esta proposta. Pensa em liderança cristã, então, olhando para a Bíblia, para a palavra de Deus, o primeiro aspecto que muito óbvio nas Escrituras Sagradas é de que liderança tem a ver com vocação. Vocação. Diferente de o camarada é bom por isso, o cara tem essa formação. Quando nós pensamos em liderança cristã, acima da capacidade do indivíduo, da formação acadêmica, nós precisamos ter em mente essa perspectiva da vocação. O indivíduo tem algo de Deus que mostra a ele a missão, a tarefa. Isso tem a ver com valores do coração. Quando a gente pensa em vocação, então, a gente pode pensar em alguns aspectos muito interessantes. Alguém que recebe um chamado divino. Alguém que recebe esse chamado e por conta disso ele está preso a esse imperativo. Ele não é... Você não remove, você não desta convicção, dessa perspectiva. Por conta deste chamado, por conta desta vocação, é provável que este vocacionado ele não se ache qualificado. Você vai lembrar, por exemplo, de Moisés, e você lembra dos discípulos, você lembra do próprio Paulo. Esses indivíduos eles não se acham prontos, capazes, dignos de darem conta desta atividade. Mas por conta do chamado, eles voltam-se para Deus, eles se encontram e se veem dependentes de Deus e recebem de Deus esse respaldo, esta cobertura para desenvolver, para desempenhar a sua ação, o seu chamado. Ok? Então, quando a gente pensa na vocação, nós podemos dizer o seguinte, que vocacionado é aquele indivíduo que tem um chamado para uma missão. Pensa bem, todos nós, enquanto chamados por Deus para o Evangelho, temos um chamado. Mateus 28 vai nos dizer que nós fomos chamados para a propagação do Evangelho. Todos nós temos um chamado ao ministério do discipulado. Nenhum cristão pode dizer, eu não sei discipular, eu não entendo isso. Fazer ou não fazer é outra história. Todos temos um chamado. Atos 1:8 vai nos dizer que todos temos um chamado nesta corrente de evangelização. Recebereis poder quando vem o Espírito Santo e vocês serão testemunhas. Pedro vai nos dizer que nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio, nós somos nação, nós somos povo escolhido de Deus, para um propósito específico, anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entretanto, acima deste chamado geral, que é dado, estendido a todo o cristão, há uma vocação especial de Deus, nós não podemos negar isso, para que pessoas desenvolvam funções específicas dentro do corpo de Cristo. Somos iguais enquanto membros do corpo, mas desempenhamos funções distintas. Lembra, um dia Moisés chamado a atenção pelos seus seguidores, porque dizem, Moisés, tem muita gente profetizando, e ele diz, olha, que bom se todos fossem profetas, mas não são. Não são todos pastores, não são todos líderes. Paulo vai nos dizer exatamente isso. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja.
Convém, entretanto, que, e aí você lembra das qualificações de 1 Timóteo capítulo 3 e também da carta que ele escreve a Tito, de que não são todas as pessoas que têm aquelas qualificações pressupostas ali apresentadas. Por isso, nós precisamos necessariamente considerar a vocação como sendo algo que vai indicar, que vai autenticar a questão da liderança cristã. Há pessoas que Deus tem chamado para serem líderes. E se você é uma dessas pessoas, então é importante que você esteja atento àquilo que nós estamos conversando, porque o fato de eu ter sido chamado não significa que eu estou pronto. O chamado tem a ver com esse desafio ao envolvimento. E eu então preciso me preparar. Pensando nisso, pensa comigo então nas qualidades essenciais de um bom líder. Como é que nós conhecemos esse indivíduo e como é que nós podemos olhar para ele dizendo assim, olha, está aqui um cara com um perfil, com uma qualidade de um líder. Deixa eu mostrar para você algumas dessas qualidades. Ok, a primeira dela que eu quero mostrar para vocês tem a ver com a disciplina. O que é disciplina? Disciplina tem a ver com o indivíduo que é capaz de fazer as coisas de maneira organizada, disciplinadamente. Não estou falando aqui na disciplina eclesiástica do pecado, da cura, estou falando na disciplina no sentido da pessoa que é capaz de fazer coisas, de repetir coisas, de manter padrão. A disciplina é uma qualidade importante no líder, porque, veja você, um líder precisa ter um plano de leitura bíblica, o líder precisa ter um estudo sistemático das Escrituras, o líder tem que ter o seu plano de oração, o líder tem que ter o seu plano de visitação, o seu planejamento das coisas, o pensar. Um cara que não é disciplinado, um cara que não tem essa metodologia de pensar, então ele vai fazer as coisas meio na marra, ele vai preparar o sermão no domingo à tarde, 10 minutos antes do culto. Que coisa horrível, um indivíduo que é um líder, que tem uma responsabilidade séria de conduzir o povo de Deus, chega na hora do culto, na hora do sermão, folheando a Bíblia, tentando achar um texto que se encaixe com a realidade. Isso indica a falta de disciplina. Um líder sabe se eu vou pregar, se eu vou evangelizar, se eu vou viajar, se eu vou preparar alguma coisa, eu vou antecipadamente dar conta disso. Então, o líder tem que ser um indivíduo disciplinado para atingir o seu potencial. Só assim ele dá conta, né, de fazer as coisas. Mas não apenas o indivíduo precisa ter a disciplina, o líder também precisa ter uma visão diferente dos seus liderados. Lembra? Há pessoas que não se movem. E por que elas não se movem? Porque não enxergam a situação. Faça uma experiência, pode fazer na sua casa, na igreja, na sua classe de escola bíblica. Experimente deixar alguma coisa que não é compatível com a decoração do ambiente, quem sabe um copo d'água fora do lugar, o cesto do lixo fora, uma cadeira torta. E começa a perceber como algumas pessoas vão entrar e elas são capazes de se desviar daquele obstáculo, elas sentam e não vão pôr a mão. Algumas outras vão perguntar para você assim, quem deixou esse obstáculo aqui no meio do caminho? Mas poucas pessoas vão observar que aquilo atrapalha o ambiente e vão tirar o obstáculo e vão dizer assim, olha, eu estou tirando aqui para facilitar. Percebe, por exemplo, se você... um ventilador, uma lâmpada, uma janela, alguns vão reclamar do calor, mas poucos vão perceber. Eu preciso me preparar, ou preparar o ambiente, para que fique mais fresco, vai chegar mais gente na igreja hoje, por exemplo, deixa eu chegar mais cedo, abrir uma janela, ligar um ventilador, um ar-condicionado, coisa do gênero. Então, o líder tem que ter essa visão, olhar um pouco mais. Quando a gente está pensando em visão, pelo menos ele tem 3 áreas muito claras na sua vida. Ele precisa conhecer-se a si próprio, conhecer as suas qualidades, os seus limites, conhecer as suas habilidades e as suas fraquezas. Eu não sou capaz de fazer tudo, você não é capaz de fazer tudo, você não entende nada de música, mas você é o líder. Não, eu vou dirigir aqui esse grupo musical, vai ficar horrível.
Então, quando eu sei das minhas habilidades e das minhas limitações, eu sou capaz de dirigir melhor alguma coisa. Eu preciso ter também uma visão dos outros, dos meus liderados. Quem são pessoas potencialmente capazes para fazer determinadas coisas, determinadas ações? Quem são os indivíduos que estão perto de você? Você precisa de gente para A, B e C. Quem são essas pessoas? Você também precisa ter as suas metas, uma visão do que você vai fazer, onde você quer ir. Pensando nisso, então, um líder precisa ser um cara otimista. O mundo já está cheio de gente que diz não vai dar certo. Quando a gente chega na igreja e você vai fazer alguma coisa, o primeiro indivíduo que te apresenta é aquele que diz, não dá certo. Já tentaram no passado. A gente já fez isso, esquece, não vai dar certo. Claro, o líder não pode ser um cara utópico, nós não podemos ser aquele cara que fica inventando moda, acreditando no absurdo, na fantasia. Também nós não podemos transferir para Deus, dizendo, olha, isso aqui é algo de Deus, vai dar certo, aquilo que a gente nem se preparou e nem sabe se vai dar certo. Não, otimismo tem a ver com esse olhar positivo, com esse olhar de esperança. Gente, vamos trabalhar, vamos fazer, olhar um pouco além dos limites das circunstâncias. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as igrejas são dinâmicas. E mesmo que a sua igreja tenha o mesmo grupo de pessoas, as pessoas mudam. Você percebe que as modas, elas passam o tempo, e pessoas mudam o jeito de cortar cabelo, mudam o jeito de usar a combinação da sua roupa, muda o jeito de cortar o tecido ali, o enfeite. E se eles mudaram, pode ser que aquilo que você está propondo hoje vá dar certo. Então, o líder precisa ser otimista e trabalhar com essa pessoa. Também, pensando no otimismo, a gente vai entender que um líder tem como qualidade a paciência. E o que é paciência? Essa capacidade de suportar. Não é o fato de você ser o líder, de ser o chefe de certo departamento, que tudo vai correr às mil maravilhas. Olha, que legal, cara, bola para frente. Não, você vai ter que ter paciência. Paciência com pessoas, paciência com oposição, paciência com algumas coisas que não dá certo, é a tecnologia que não funciona, é o cabo que não pluga, é o indivíduo que não responde, é o cara que era o responsável e não veio. É aquela situação onde ninguém sabe nada e você precisa ensinar o beabá, como que treinar pessoas. E se você não tiver paciência, você vai explodir. E algo horrível para um líder é o camarada descontrolado. O apóstolo Paulo vai dizer que é importante que um líder não seja dado à ira, briguento, não seja aquele cara explosivo. Porque imagina você está trabalhando em um projeto da igreja e você explode com o seu grupo, quem vai te seguir, cara? Quem vai andar atrás de você? Então você tem que ter paciência. Não só paciência, você precisa ter sabedoria. E o que é sabedoria? Não só a sabedoria no sentido de conhecimento bíblico, e você está fazendo um curso bíblico porque você quer informações bíblicas a mais, mas quando a gente olha especialmente lá em Provérbios, a sabedoria de Provérbios tem a ver com esse jeito de fazer as coisas, esse jeito de encarar a vida de uma maneira de Deus, de uma perspectiva de Deus. O sábio é aquele cara que olha para a situação e ele então vê uma perspectiva de Deus, ele toma decisões coerentes, ele busca conselhos, ele não explode, ele não se desespera. Sabedoria, além do conhecimento daquilo que você quer fazer, a gente podia quase que traduzir dizendo o jeito certo de viver, aquele jeitão de fazer as coisas. Sabedoria. Mas não só isso. Se você tiver sabedoria, se você tem paciência, se você tem otimismo, mas você nunca toma uma decisão, você vai falhar como líder. Um líder precisa tomar decisões. Tomar decisões não são coisas fáceis. Especialmente porque quando a gente tem a oposição daquele grupo que diz eu não quero, eu não vou fazer,
não vai dar certo, ninguém acredita. Você precisa de um pulso firme, tomar decisão. Você não pode ser incrédulo nas suas convicções, nas decisões que você tem que tomar. Deixa eu lhe dar alguns pequenos exemplos pessoais. Nós começamos um projeto na nossa igreja, e era um projeto simples de nos reunir com alguns homens uma vez por semana e tomar um café. E nesse café nós iríamos ler a Bíblia e orar juntos, partilhar nossos problemas. Então seria uma reunião de uma hora por semana. E quando eu fiz essa proposta, alguém disse: pastor, não vai dar certo. Ninguém vai. Os homens não gostam desse compromisso de ir de manhã, acordar cedo, ir tomar café, orar, compartilhar. Então eu disse de púlpito quando fui questionado: olha, se for um homem, eu e mais um, já crescemos 100%. Cara, um projeto que cresce 100%, já avançamos uma grandeza. Se 2 atenderem o convite, 200%. E aí ele diz: não vai dar certo. O bom é que o cara que disse que não vai dar certo foi um dos mais fiéis participantes do nosso café, por anos a fio. Tomamos o nosso café, oramos uns pelos outros, e foi uma oportunidade para treinar esses líderes. Hoje, eles fazem o mesmo. Hoje, eles também fazem esses encontros, mesmo que eu não esteja, porque eles entenderam o negócio. Mas se eu não tivesse tomado uma decisão lá atrás, eu estaria até hoje dizendo assim: o fulano estava certo, nunca ia dar certo mesmo, foi melhor eu nem ter começado. Por isso, uma outra característica muito importante do líder é a coragem. E o que é coragem? Coragem é a capacidade de andar por alguns lugares que ainda você não andou. Coragem é essa capacidade ou essa ousadia de dar um passo à frente, pisando no incerto. Veja, algumas coisas na igreja são sempre do mesmo jeito, não vai mudar. O culto é aquilo mesmo, você vai cantar, vai orar, não vai mudar. Você tem que fazer discipulado, você tem que ler a Bíblia, escola bíblica, você tem culto nos lares, grupos familiares, não sei, célula, como é que você trabalha na sua localidade. Mas às vezes a gente precisa ter coragem para dar um passo a mais, para fazer além. Você já pensou conversar com alguém, desafiar, confrontar, tomar a decisão: vamos investir ou não vamos investir? E nós travamos porque existe às vezes uma covardia santa, dizendo assim: não sei se é da vontade de Deus, e aí a gente não sai do lugar. Então, um líder precisa ter decisões, mas precisam ser decisões corajosas, que roubem de nós a inércia, a paralisia, e que nós olhemos para frente para dizer assim: olha, pode dar certo, vamos caminhar. A decisão e a coragem fazem uma dupla muito interessante dentro deste caminho da liderança. E não só isso, o líder também precisa ter humildade. A gente tem assistido um tempo de mega power líderes que gostam dos aplausos, que gostam dos holofotes, do altar. Há um autor que eu gosto muito e ele diz, Craibill, o nome desse autor, ele diz que o altar é o ponto mais longe da bacia. A humildade tem a ver com essa capacidade de lavar os pés dos meus seguidores. Eu fico impressionado com Jesus ali na narrativa de João capítulo 13, quando ele não precisa fazer o que fez, mas ele volta, ele abaixa-se aos pés dos seus discípulos e lava os pés, um a um. E ele diz: se vocês sabem que eu sou o Senhor, se vocês me chamam de Senhor, façam o mesmo. Humildade é essa capacidade de olhar para os nossos liderados e estender a mão. De tirar o pedestal, o trono e caminhar junto. De pisar no barro, de sujar a mão com eles, de puxar para cima. De entender que o grande líder não está no pedestal do altar. O grande líder está no chão, junto com o povo. Lá na frente tem algumas pessoas,
Mas os líderes que fazem diferença, que moldam e ganham coração, estão lavando pés. Pelo menos foi assim com Jesus, se você quer um bom exemplo de liderança. Não só a humildade, mas temos mais alguns aspectos. A integridade. Ora, se você quer ser um bom líder, você precisa ter coerência naquilo que você faz. Não adianta dizer faz o que eu falo e ignora a minha vida. Não, a integridade é parte. Paulo vai dizer isso lá em Timóteo, dizendo que, por exemplo, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como vai governar a casa de Deus? Então a integridade tem a ver com essa coerência entre a fé e a prática, tem a ver com essa lealdade com os valores que creio. Não significa que você não vai errar. Claro que pode errar, mas você é leal. Íntegro é aquele que volta e se acerta, corrige, porque ele é líder. E então, não só a integridade, mas também a sinceridade. E o que é a sinceridade? Você não pode viver de artifícios, você não pode viver de fantasia, você não pode ser um cara duas caras. Você não pode jogar com a torcida, ter um grupo seleto. A sinceridade tem a ver que a qualidade do seu relacionamento tem que ser a mesma. Entendendo que pessoas diferentes são tratadas de formas diferentes, mas com respeito, com integridade. Não dá para você tratar uma criança e usar os mesmos argumentos como você trata um adulto, um cidadão extremamente alfabetizado, usar os mesmos argumentos que você usa com um cidadão que não sabe ler. Não é isso. O que eu estou dizendo é que a sinceridade é essa capacidade de tratar com igualdade, respeitando, entendendo os limites e caminhando com eles. Mais uma, que talvez seja complicado, um líder precisa ter um bom humor. Um líder não pode ser um cara carrancudo, não pode ser o desmancha-prazer, o estraga-festa. O líder não pode ser aquele que quando ele chega ninguém faz mais nada. Nós temos que ter um senso de humor, de alegria. A gente precisa aprender a dar risada. A gente precisa aprender a rir dos nossos erros. A gente precisa aprender a rir dos erros dos nossos liderados. A gente precisa aprender a rir quando as coisas não dão certo. Olhar essas coisas e dizer, puxa, vamos começar de novo. Um sentimento paralelo ou oposto é a ira. O líder precisa ser um cara com ira. Não irado no sentido do pecado, mas irado no sentido de que o erro não pode dominar. A ira tem a ver com esse olhar para situações de injustiça, de impiedade e me indignar com aquilo. E fazer alguma coisa para mudar aquilo. Ter fome e sede de justiça talvez seja uma tradução mais fácil de entender quando Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, quando fala das bem-aventuranças. E, enfim, mais duas para a gente pensar sobre liderança de qualidades. Um líder precisa ter amigos. Alguém vai dizer que os líderes são solitários. É verdade, alguns são solitários sim, mas líderes precisam fazer amizade. Nós não somos generais, coronéis, ditadores. Um líder é um amigo. Então ele se interessa, ele olha do lado, ele olha para baixo, ele olha para cima, ele caminha, ele anda junto. Amigo é aquele que está do lado, ombro a ombro, lutando, caminhando, fazendo a mesma jornada. Lembra quando Paulo escreve a Filemon, quando ele escreve a Tito, ele diz, companheiro de luta, meu amigo. Mais uma, um líder precisa saber ouvir. Por quê? Olha, se um líder não sabe ouvir, se um líder não é capaz de ouvir o seu liderado, ouvir críticas, ouvir problemas, provavelmente você vai falhar na sua caminhada de liderança. Você precisa entender aquele princípio de Tiago que diz, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Alguém disse que Deus nos deu 2 instrumentos de audição e 1 de fala. Talvez ele queria dizer assim, você precisa ouvir um pouco mais do que falar. Ok? E mais uma, para quem gosta desse
bom princípio. O líder precisa ter essa dignidade de vencedor. Subir não é difícil. Difícil é ficar lá em cima, mantendo um padrão. Dignidade de vencedor, não estou dizendo aqui que tudo que você vai fazer vai dar certo. Eu estou dizendo que você precisa manter padrões. E conforme você vai subindo, conforme você vai crescendo, você precisa manter estrutura, manter caráter, manter integridade, manter sinceridade. Você não pode abandonar pessoas. Você, pela misericórdia de Deus, foi colocado em um cargo maior. Você não pode olhar para baixo dizendo assim, olha, eu não me relaciono mais com aquele tipo de gente. Dignidade de vencedor é manter o mesmo padrão. Olha para Jesus Cristo, ele é o mesmo que acolhe crianças pequenas, mas ele senta com governadores, com líderes importantes e discute. Ele tem essa dignidade. Essas são 15 qualidades que a gente observa em um líder. Talvez você precise olhar para o seu líder ou para a sua própria vida e fazer a seguinte pergunta: onde eu estou? O que é que me falta? Onde eu posso trabalhar? Onde eu devo me esmerar? Então, se Deus me tem chamado para um ministério de liderança, pensa nessas 5 qualidades com cuidado. Qualidades de um bom líder. Talvez você não tenha todas essas. Não se sinta desprezado, menosprezado. Deus está trabalhando na sua vida. E Paulo vai dizer em Filipenses que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Se Deus tem chamado você para o exercício de uma liderança, se envolva com alegria, se envolva, como diz o salmista, servir ao Senhor com alegria, apresente-se a Ele com cânticos, mas considere áreas que você tem que trabalhar, áreas que você tem que desenvolver, áreas que você precisa se esmerar, para que você então se torne esse bom líder que vai abençoar a igreja, que vai abençoar as pessoas que estão ao seu redor, vai abençoar os que estão abaixo de você. E, com certeza, Deus será glorificado na sua vida. Nas próximas aulas, nós vamos falar um pouco sobre como isso acontece na igreja, na liderança local, e algumas sugestões de como você pode trabalhar melhor a sua liderança. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, na paz de Cristo.